Muito bem, pastor Wellington, por favor. Glória a Deus. Antes de passar para ele, quero agradecer pela confiança e quero que você ore agradecendo a Deus porque a viagem foi tranquila, né? Lá de Sorocaba até aqui. E só temos que louvar a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. O Ministério Arden tem completado esse período e o Senhor tem sido conosco através de um sonho, de uma palavra, de um mistério que Deus colocou no coração desse homem. E eu louvo a Deus que, independente do laço sanguíneo que eu tenha com ele, há uma confiança no trabalho. E eu glorifico a Deus porque Ele tem confiado esse trabalho em nossas mãos. E a gente tem trabalhado arduamente até aqui. Eu só tenho que glorificar a Deus. Eu queria que você orasse comigo nesse instante. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Wellington, pois tem sido fiel a Ti em tudo aquilo que tem ouvido de Ti. Tem negado o seu próprio eu por amor à Tua palavra e à Tua obra. Mas até aqui o Senhor tem sustentado o Teu filho e tem levado adiante aquilo que o Senhor falou ao coração dele. E esse trabalho é fruto daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Por isso nós louvamos o Teu nome pela vida do pastor Wellington. Louvamos pela vida da sua família. Louvamos, ó Deus, pela congregação, pela igreja que está lá em Sorocaba. Louvamos pelos desafios, sim, porque diante dos desafios, os irmãos têm se mantido de pé naquele lugar. E o Teu nome tem sido glorificado. E eu agradeço, junto com esta igreja, pela vida deste homem. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê vitória, que o Senhor concretize as promessas, os sonhos, que o Senhor venha resplandecer a Tua glória sobre a vida do Teu filho. Assim oramos, Senhor, e Te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. O galardão é tudo seu. Meus irmãos, a paz do Senhor. Confesso aos irmãos que meu coração está muito quebrantado nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Há um clima de adoração desde ontem. Ontem eu assisti a live lá de Sorocaba e dava para sentir a presença de Deus de lá. E hoje não está sendo diferente. Se você tem um coração disposto para adorar a Deus, aproveite o embalo desses ministros de louvor que tiveram essa disposição de fazer essa entrega de adoração. Aqui Ele nos conduziram à presença de Deus e pudemos adorar. Mas a adoração, obrigado, querida. A adoração não terminou. A adoração continua. Aleluia. O momento de adoração que nós estamos vivendo, ele não pode pausar como quem de repente está escutando um som no carro e pausa. Ou no celular e pausa. Ou em casa e pausa. Não deixe isso acontecer na sua vida. Mas dê liberdade ao Espírito Santo de Deus que está presente aqui.
Ele está aqui. Só adore, adore. Entregue, faça a sua entrega ao Senhor. Entrega o teu coração. Deixa aquele olhar que nós cantamos agora há pouco, de fogo, penetrar o teu coração. Quando esse louvor veio, na hora, o meu coração e a minha mente se voltou para Apocalipse. Porque João ouve uma voz que fala com ele. Quando ele se vira para ver quem é que falava com ele, os seus olhos eram de fogo. Seus olhos de fogo estão mirando em você nessa noite. Esses olhos de fogo também são olhos de amor, que faz queimar, arder dentro do nosso coração, e que acende em nós um desejo ardente de ter comunhão com o Senhor, de se alegrar pela sua presença. Irmão, a presença do Senhor dispensa qualquer coisa. Oh, queridos, os anciãos juntamente com Moisés subiram o monte, e quando chegaram lá, o céu estava debaixo dos seus pés. Tamanha glória e a presença de Deus. Rebachou de rabia subecamandas. Rabia subecamandas. Mas teve um que queria mais. Moisés disse assim: vocês se contentam com isso? Fica aí, eu já volto. E ele sobe um pouco mais. Às vezes nós sentimos a presença de Deus, choramos, nos alegramos e dizemos: obrigado, Senhor, isso basta. Aí chega segunda-feira, aquele culto foi bom, oh glória. Aí vai para o trabalho, mas acordou tarde, mal deu para tomar um café. Toma aquele gole de café no corrido, não deu tempo nem de jogar na garrafa, escoou ali mesmo no copo, limpa ali as migalhas do pão e sai pela rua e diz: Senhor, aquele culto foi maravilhoso. Essa chama está acesa, Senhor. Chegou o almoço. Obrigado, Jesus. Aquela palavra, qual era a palavra mesmo, Senhor? Mas aquela palavra era boa. Chega a noite. Senhor, estou tão cansado, mas aquele culto que foi no domingo foi bênção. Dorme. Chega a terça, já acorda esbaforido, nervoso, pensando em tudo que tem pelo dia, já nem lembra mais do culto de domingo. Eu não vou nem completar para chegar à quarta, mas às vezes nos contentamos com isso. Ultimamente o Senhor tem falado tanto ao meu coração. Eu estou mergulhado no Evangelho de João, nas cartas joaninas, em Apocalipse.
tenho sido atraído pela presença de Deus nessas cartas, neste evangelho, neste livro de revelação. E eu tenho sido despertado pelo Senhor de madrugada. E eu levanto, faço a oração. E chega uma hora que eu digo: Senhor, vou deitar. Porque devido a muitas batalhas que eu tenho enfrentado nesses últimos tempos, muitas, nem vale a pena descrever, que tem me levado à exaustão, eu digo: Senhor, eu estou cansado, eu vou deitar. Termino minha oração, levanto, volto a dormir, pensando que vou dormir, e não consigo dormir. E deixa eu falar uma coisa para você. Os problemas muitas vezes eles nos ajudam a acertar a rota. A fornalha nos faz depender inteiramente de Deus. Aqueles 3 jovens, eles disseram somente isso. Sabe de uma coisa, ó rei? Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Ponto. Pode jogar a gente lá, mas a gente não vai te adorar. Não vai adorar a tua estátua. Dependência de Deus. Foram lançados no fogo. Vocês acham que eles foram jogados no fogo com aquela convicção assim: nós vamos sobreviver? Não, irmãos. Eles foram com a convicção: ainda que morra, eu não negarei a minha fé em Deus. Aí Deus o preservou. Daniel foi jogado na cova dos leões. E quanta gente está assim: uma hora é lançado no fogo, outra hora é lançado na cova dos leões. E você diz: Senhor, dá um tempo, me ajuda. Será que não tem um meio termo aí? Tem Isaías, foi cerrado no meio. Aí você pensa: não, eu vou... Esse aí é tudo Antigo Testamento, pastor. Vamos pular, vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento que lá está melhor. Aí você vê os apóstolos tudo cheio do poder de Deus. Aí você encontra Pedro já de cara, cheio de Deus. Antes tinha negado Jesus, mas agora virou a página. O Espírito Santo veio sobre ele. Jesus olhou nos olhos dele e disse assim: olha, meu filho, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então vai, meu filho. Pastoreia os meus cordeirinhos, os novos convertidos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não vou nem entrar no mérito das palavras gregas que estão inseridas nesse contexto. Filos e ágape. Amor de irmão e amor perfeito. Mas de repente, Jesus disse: tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e pastoreia as minhas ovelhas, os mais maduros, aqueles que já cresceram, que já tem um pouquinho mais de tutã. Mas Pedro, eu vou te perguntar mais uma vez: tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Estou arrebentado, arrependido.
arrependido, quebrado, moído, dei cabeçada, fiz o que não devia, falei o que não devia, mas eu te amo. Rabachurabacamandas. Irmãos, de repente, você olha para o final. Pedro, depois de ter pregado como um pregador pentecostal, o fogo desceu, a unção, a glória, almas se converteram. Mas no período de Nero, naquela perseguição daquele enlouquecido, aquele homem, sabe, que era um verdadeiro maligno em pessoa, Pedro agora estava sozinho, sendo crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não queria ser equiparado com o seu Senhor. Tiago, capítulo 12. Foi morto e cortado ao meio, a mando de Herodes, ao fio da espada. E um a um dos apóstolos foram dando a sua vida. Quando chega em 93, depois de Cristo, um apóstolo do amor, aquele que Jesus disse assim: olha, se me importa que ele fique vivo até que ele veja a minha vinda, que te importa isso? Aí aquele apóstolo do amor que havia reclinado a cabeça sobre o peito de Jesus na noite de ceia, de repente aquele apóstolo, há um consenso entre os historiadores e teólogos de que ele passou seus últimos 7 anos de vida pastoreando a igreja em Éfeso. Só que tem uma informação crucial nesse período aí. Em 93 ele escreve a carta joanina, ou a primeira carta de João, e em 95 é escrito o livro de Apocalipse. Há uma diferença de 2 anos entre um e outro. Você já parou para analisar que aquele homem que estava pregando o amor, a carta de João fala de amor, fala de comunhão. João amava a Cristo profundamente. Ele podia olhar e não reconhecer mais o rebanho, não era mais o mesmo povo. Sabe por quê? Porque todo aquele pessoal que começou com ele já não estava mais. Quem não tinha sido disperso por causa da luta e da perseguição romana tinha morrido. Aquele homem poderia escrever no final da sua vida a história de um apóstolo solitário. Quais seriam os sentimentos de um homem que deu sua vida para Cristo e agora estava sozinho? Ele poderia estar sentado, deprimido em uma pedra e dizendo: será que valeu a pena? Mas em vez disso encontramos aquele homem com rugas, cabelos grisalhos, com cicatrizes e feridas pelo corpo. Aquele homem, de repente, ele começa a se inspirar, e ele mesmo não vendo ali de imediato uma igreja ávida por ouvir as suas palavras, mas ele que amava profundamente a Cristo, ele escreve a carta dizendo para eles, vamos lá, olha o que ele vai dizer.
Ah, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 28. Sim, queridos filhinhos. Era como um pai falando aos filhos. E ele estava dizendo: permanecei nele. Imagine alguém que a geração dele toda praticamente já tinha ido embora, já não existia mais, que tinha todos os motivos para desistir, poderia estar carregando uma mala cheia de frustração, um fardo pesadíssimo, e em vez de abrir o coração com amarguras, ele vai dizer no capítulo 2 de 1 João, e versículo 28, sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifesta. Não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, quanta gente atribuindo injustiça a Deus. Se Deus é justo, por que isso me aconteceu? Se Deus é justo, por que Ele deixou isso acontecer? Perdas, problemas, enfermidades, sofrimentos. Queremos justificar tudo. Tudo que não entendemos, queremos justificar. Se a sua relação com Deus é de fé, como você pode justificar tudo? Se a sua relação com Deus é de dependência em Deus, que vai revelar as coisas a partir do momento que você caminha. Ei, Abraão, Deus falou assim: vai. Para onde, Senhor? Para a terra que eu ainda vou te mostrar. Isso é dependência, irmão. É dependência. Mas, Senhor, me mostra primeiro, me dá segurança. Eu preciso ver primeiro. Tomé, eu preciso ver para crer. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele. Faz um favor para mim. Deixa Deus te usar agora para quem está do teu lado. E diz para essa pessoa que está do teu lado assim: permaneça em Jesus. Custe o que custar, permaneça em Jesus. Custe o que custar, permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. João agora, na casa dos seus 90 anos, tinha tudo para desistir. Tudo. Mas em vez de desistir, desestimular os demais, ele estava dizendo o quê? Permaneça nele. Permaneça, sim, queridos filhinhos, permanecei nele. Para que eu vou permanecer nele? Para que tenhais segurança.
Irmãos, nós estamos vendo muita gente depois da pandemia com problemas gritantes. Como ouvimos ontem, o pastor até falando de depressão. Quantas pessoas estão tirando a própria vida? É porque existe um consenso de não se divulgar números para não estimular, mas a grande verdade, há um número gritante de pessoas que estão tirando a vida. E mais ainda, depois da pandemia, nós tivemos um problema muito sério: insegurança. E disparou vários problemas, transtornos, enfermidades. Pessoas abandonaram o lar, abandonaram o casamento, abandonaram Jesus, abandonaram tudo. Em tudo isso você percebe que há uma insegurança. E sabe como é que você vai permanecer firme nele? Mantendo comunhão com Jesus. Comunhão, irmãos. Escute, não é um livro de cabeceira que você lê para dormir. Não é um livro no meio da sua biblioteca, se assim você ainda o tem, que hoje as bibliotecas são virtuais. Para ter apenas esse modelo de Bíblia, ou vários modelos de Bíblias, várias versões, a grande verdade é que você precisa conhecer justamente o Senhor, e é isso que João está implorando à igreja, não somente de Éfeso, mas também toda a igreja que fazia parte do seu alcance na Ásia Menor. E que Deus fez essas palavras ecoarem e chegarem até nós nessa noite, para dizer para você: sim, queridos filhinhos, permanecei nele. Permaneça, permaneça, fique firme, não desista, continue firme. O Senhor é a tua força, é a tua força. O Senhor é o teu ânimo, a tua alegria, é a tua paz, é a tua saúde. Ele é a tua segurança. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Gente, o problema não é a vergonha que a gente passa aqui com algumas situações, com pessoas aqui. Essa vergonha que a gente passa aqui é constrangedor, não tenha dúvida. Incomoda, constrange, verdade. Para quem tem caráter, de repente, é constrangedor estar diante de uma situação que confronta o seu caráter. Então, claro, a partir desse momento, você vai sentir o constrangimento, a vergonha, principalmente quando há injustiças. Mas essa vergonha aqui não se compara com esta que ele está avisando. E detalhe, se a gente for pôr na balança que ele está falando isso em 93, e em 95 ele estaria escrevendo Apocalipse, sabe o que isso quer dizer? Ele estava profetizando: permaneçam diante de uma grande tribulação que está por vir. Está embutido aí. E se você voltar no versículo 18, novamente: filhinhos, esta é a hora derradeira, em outra versão, a última hora. E assim como viste que o anticristo está chegando,
ele parece que ele está lançando pedras soltas que vão montar um grande quebra-cabeça. Aí quando você chega em Apocalipse, você descobre que ele agora já não está mais entre os filhinhos. Ele já não está mais gozando do apoio, do amparo, do amor, do seio da igreja com o qual ele convivia. Quando chega em Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, uma pedreira, trabalhando exaustivamente aos 90 anos, forçado a trabalhar. Era a sua condenação. Por que ele estava sendo condenado? Ele estava sendo condenado por pregar Jesus Cristo. Agora, guarde isso no teu coração. João estava dizendo: filhinhos, permanecei nele. E pouco tempo depois viria uma grande perseguição. O imperador romano, Domiciano, ele iria emplacar uma perseguição tão terrível que até João, na mais ditosa velhice, que deveria só gozar dos louros de um evangelho pregado com muita excelência, era para receber títulos, homenagens, ser jubilado pela igreja, receber honras, o coral está cantando, colocar o tapete vermelho, fazerem ali um verdadeiro teatro em homenagem a toda a sua história de vida. Em vez disso, onde é que João estava? Agora ele estava esquecido na ilha. Você já parou para imaginar que de repente João estava gritando aparentemente para um público que nem sonhava que viria uma perseguição tão grande? Você já parou para analisar que ele estava dizendo: permaneça nele? E não muito tempo depois, 2 anos depois, haveria algo tão terrível que muitos iriam morrer, porque João escapou, que era propósito de Deus. Segundo a tradição, ele foi colocado dentro de um caldeirão com azeite fervente e não morreu, mas era propósito de Deus. Deus queria lhe dar as revelações que ele recebeu. Mas quantos morreram? Você imagina que ele estava dizendo essas palavras: filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Jesus. Já era virada de século praticamente. O 2º século iria começar. Ninguém imaginava o que estava por vir. O 2º século iria iniciar uma das maiores perseguições, mais implacáveis de toda a história. A igreja que antes estava em cima, na superfície, agora estava sendo obrigada a ir para o subsolo, para o mundo subterrâneo, habitando em cavernas, cultuando e adorando a Deus escondidos. A perseguição foi tão grande que um grande número de judeus foram escravizados e foram levados para Roma, e eles foram utilizados para construir o Coliseu de Roma. O Coliseu foi construído, aquele belíssimo anfiteatro era o maior espetáculo do mundo. Não tinha nada que pudesse ser equiparado. Aí você olha, algo que começa a acontecer. Pegam jovens, moças, virgens, que não tinham tido relação sexual com homem algum, pelo simples fato de professar a sua fé em Jesus, e disseram a ela: nega Jesus. E elas disseram: não nego. Prenderam elas e fizeram elas entrar
pelo subsolo do Coliseu, e elas, passando pelo subsolo, começaram a ouvir rugidos de leões. Leões famintos. E a proporção que elas andavam, acorrentadas, com as suas vestes rasgadas, machucadas, com sangue ainda derramando. E era proposital, porque o cheiro do sangue iria atrair as feras, as bestas feras que estavam ali, famintas no Coliseu. Aqueles passos lentos, propositais, fazendo-as ouvir o som, o rugido dos leões. De repente elas sobem, e elas se deparam com uma multidão que gritava como quem está no Maracanã, num verdadeiro jogo de Fla-Flu, e todo mundo gritava. O imperador dava ordem para que lançasse pães às multidões, e a água era lançada para refrescar. Os funcionários da realeza faziam com que, de repente, lonas foram hasteadas para que o sol causticante não machucasse a cabeça e a pele das pessoas que estavam na arquibancada. Na arquibancada as pessoas gritavam e diziam: soltem as feras. Os alçapões eram abertos, as feras saíam acorrentadas, babando para poder estraçalhar os ossos daquela virgem. Aquela virgem trêmula, aquela moça frágil, sabendo que seria estraçalhada, poderia pedir clemência ao imperador. Ela poderia se voltar para o imperador e dizer: eu nego a minha fé, me poupe, eu não suporto isso. Mas em vez disso, entre soluços, apertos no peito, tinha uma certeza de uma palavra que de alguma maneira ecoou, que veio do século anterior, de um velho apóstolo que tinha profetizado: filhinhos, filhinhos, permanecei nele. Os leões foram soltos. E eu vou deixar com a imaginação de vocês o que aconteceu. Assim como esta moça, milhares de cristãos foram trucidados pelas bestas feras naquele Coliseu. Durante 200 anos, as grandes celebrações tinha um momento especial, que era a morte dos cristãos, e todos vibravam. Esses cristãos eram aqueles que eram pegos quando saíam do subsolo e tentavam respirar algum ar fresco. Mas mesmo sendo pegos, eles não negavam a sua fé, porque tinha uma palavra no coração que dizia: filhinhos, permanecei nele. Deixa eu te dizer, o Coliseu hoje está lá as ruínas. Muita coisa já não existe mais, mas as ruínas estão lá. Será que você não entende por que aquelas ruínas continuam? É para poder mandar uma mensagem para você, dizendo assim: ei, muito crente derramou sangue nesse Coliseu, mas não negou a sua fé. Mas hoje nós temos crente que nega a fé, no escurinho do cinema, lá com o celular,
negam a fé ao ver uma moça bonita, um rapaz bonito, uma oportunidade de se prostituir, uma oportunidade de se corromper. Quantos estão negando a fé e dizendo nada a ver? Quantos estão negando a fé e dizendo, próximo culto eu vou lá. Eu até gosto da igreja, mas não suporto aquele povo. E a igreja é o quê? Uma placa? Você acha que nós estamos celebrando aqui 7 anos de uma placa? Eu já disse isso no passado, eu repito aqui, se ela fosse tão importante, ela não estaria do lado de fora, pegando o sol, desbotando. Ela estaria aqui, recebendo um troféu. Nós estamos celebrando justamente pela sua vida, que permaneceu até hoje, permanece na presença do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Permanecei nele. Quanta coisa eu gostaria de falar com vocês. Mas não vai dar tempo de falarmos o que gostaríamos de transmitir mediante aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Mas eu quero que você guarde no seu coração. Versículo 12 do capítulo 2. Sabe por que você deve permanecer nele? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados, ou vossos pecados, de novo, os vossos pecados foram todos, digam comigo, todos, diga comigo, todos, perdoados, mas agora com força, diga comigo, perdoados. Quem se sente perdoado aqui? Filhinhos, permaneça. Porque se hoje você reconhece os teus pecados e confessa, o Senhor é justo para te perdoar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Filhinhos, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados. Mas por que foram perdoados? Porque você é o bambambam? Porque é a última bolacha do pacote? Não. Graças ao nome de Jesus. Graças ao nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, você está perdoado. Mas só fala aos filhinhos e aos pais, aos mais maduros, aos que geram. Só fala os filhinhos. Pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Ele está falando a gente madura que caminha com o Senhor. Jovens, eu vos escrevo, pois venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens,
homens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Você pode ficar em pé, por favor, comigo. Permite, pastor? Eu me pedi primeiro, depois pedi autorização, mas perdoa, dá um desconto. Eu posso contar com a ajuda desse Ministério Louvor tão abençoado? Vocês foram tão agraciados por Deus nessa noite. Não sei se vocês têm a dimensão, mas Deus usou vocês de maneira poderosa aqui nessa noite. Rebanda, rebachou de camandarras, rebianda e agaçu e andarras, rebianda, rebachou de camandarras. Permaneça nele, porque venceste o maligno. Não volte atrás. Não volte para as garras do diabo. Não deixe o inimigo ceifar a tua vida. Não sei se vocês têm notado que o diabo tem ceifado vidas e estão sendo expostas, inclusive na TV, na mídia, na grande mídia, para que todos saibam. O diabo está ceifando vidas e está expondo isso. Esses dias publicaram de uma situação de uma pessoa que foi ceifada e virou manchete nacional. Por esses tempos, uma moça que antes cantava na igreja foi alvo de publicação nas redes sociais, que foi achado entre aqueles que consomem o crack. Aí você vê pastora nos Estados Unidos, num baita de um igrejão, chorando engano porque não fizeram a festa dos sonhos para o seu marido. E dizendo que tem nojinho daquele povo que não vê a hora de terminar o culto para pedir oração, para ficar grudando nela. É um nível que nós estamos vivendo. E sem percebermos, as pessoas estão se embaraçando e caindo no laço do diabo. E o diabo está ceifando vidas. Então eu vou dar um recado para você de Deus. Não volte para as garras do diabo. Não volte para as garras do diabo. Fica firme, permaneça nele. Pois o Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Não deixe o diabo quebrar você. Escute. Voltando àquela moça lá no Coliseu. Quebraram os ossos dela. Ela foi devorada, não sobrou nada. Mas o seu espírito não foi quebrado. Ela não negou Jesus Cristo. Pode quebrar os teus ossos, mas não pode quebrar o teu espírito. Você entendeu o que o Espírito Santo está falando com você? Pode quebrar o que for, mas não pode quebrar o teu espírito. Fica firme. Fica firme. Eles vão adorar a Deus. E eu quero orar com você. Você tem liberdade de fazer o que você achar melhor. O que esse humilde pastor está propondo para você é: eu quero apenas fazer uma oração. Se você desejar sair do seu lugar e vir aqui receber uma oração,
Olha, irmãos, eu estou muito quebrantado por Deus, muito tocado, mas eu não vou sair daqui frustrado se ninguém vier, porque a minha parte eu fiz. O que eu estou ofertando a você é a oportunidade de você fazer a sua parte. É o seu momento com Deus. E os pastores têm liberdade, juntamente com a igreja. Os evangelistas, missionários têm liberdade de adorar a Deus, de se quebrantar, de se colocar diante do Senhor. Eu vou orar por você, eu vou clamar a Deus. Pode adorar a Deus, fica à vontade.